Oi, tudo bem? É, Esse aqui é o primeiro vídeo deste curso, onde nós vamos estar falando sobre as sombras. E nessa pequena introdução, antes de chegar ao aspecto sombra, primeiro vamos ouvir um pouco, entender um pouco, refletir um pouco sobre a nossa infância. Pois tudo começa lá. Antes de compreender as sombras de hoje, o que você vive hoje, as suas dores iniciais também começaram lá. Quando você era muito além de uma criança, um embrião. Mas por que um embrião? Quando um pai, um ser humano se unem para formar uma criança, o espermatozoide do pai carrega o DNA do pai. O DNA do pai tem as dores. Nesse DNA tem as experiências, os traumas vivenciados pelo pai, arquivados nesse DNA. E a mãe, com seu óvulo, possui também essas experiências de traumas, crenças. E tudo isso está arquivado no genoma, não especificamente no genoma humano, mas essas informações estão no campo magnético do óvulo, do DNA ovular da mãe e do espermatozoide do pai. E quando eles se unem para formar um zigoto, que vai ser o responsável por gerar a célula totipotente. Esse zigoto, ele é uma fusão desse espermatozoide com o óvulo. E esse zigoto, daí em diante, ele vai seguir na construção do indivíduo através de uma única célula. O corpo humano, o corpo biológico, antropomórfico, ele é formado a partir de uma única célula. Essa única célula, a princípio, ela é chamada e denominada de célula totipotente. Por que ela é chamada de célula totipotente? Porque ela vai ser a célula, ela é a célula que tem o potencial de se subdividir, de se diferenciar em qualquer outra célula do corpo humano. Até mesmo ela tem esse potencial de se diferenciar em qualquer célula do corpo humano. Ela também tem o potencial de se diferenciar no cordão umbilical e na placenta. Depois que a célula tronco totipotente se subdivide, ela se subdivide até a mórula, que são 8 células totipotentes. E daí, nessa mórula, nós temos 8 células totipotentes, com o potencial de possuirmos até 8 irmãos univitelinos, que são irmãos gêmeos iguais. Daí em diante, nós temos a diferenciação dessa célula totipotente
para uma célula pluripotente. E aí, daquela única célula, nós temos uma múltipla variação de diferenciações até formar o embrião e do embrião formar o que nós chamamos de bebê, de criança, né? Então, todo o corpo humano, a princípio, até os 9 meses, surgiu de uma única célula. Porém, este embrião, desde o zigoto, já portava as informações iniciais do pai e da mãe. Só que esse embrião, ele está intimamente muito mais ligado à mãe do que ao pai. Porque a célula que se encontra no útero feminino é a célula do próprio corpo da mãe. Então, a ligação entre a mãe e o filho é muito mais intensa. Durante as fases iniciais desse desenvolvimento, tudo o que a mãe sente, o filho sente. Não existe uma separação Tudo bem, nós vamos prosseguir. A criança, quando ela começa a se desenvolver, ela passa a absorver tudo do ambiente. Do zero, nós chamamos de zero, mas eu vou comentar como um embrião. Da fase embrionária até os 7 anos de idade, não existe algo que nós chamamos de senso crítico. A parte crítica, racional, fundamentalmente racional, analítica e que filtra as informações, na criança não se desenvolveu. Como ela não se desenvolveu, como essa parte crítica não se desenvolveu, a criança ela somente absorve as informações. Aparentemente há a ideia de um senso crítico, mas dentro da estrutura cerebral do desenvolvimento infantil não existe esse senso crítico. O que existe é uma criança que tudo o que ela ouvir, ver, sentir, tocar e cheirar, ela vai absorver. Simplesmente ela vai reter aquele conteúdo para dentro dela, mas sem nenhuma análise desse conteúdo. Simplesmente vai existir uma propensão a reter esse conteúdo. E retendo esse conteúdo, o que fará ela? A princípio, nada. A princípio, ela só vai reter. Ela só vai passar a tomar uma atitude em relação àqueles conteúdos que ela está filtrando com mais intensidade a partir dos 7 anos de idade, que é quando ela forma o senso crítico dela. Que é quando, depois que ela formar esse senso crítico, essa capacidade de filtrar as informações, aquilo que você falar para ela, ela pode rejeitar, dependendo do que possuiu na fase anterior. Ela vai passar a rejeitar essas informações, simplesmente porque o senso crítico dela rejeita tais informações, porque agora ela tem um senso crítico, porque agora ela pensa de verdade, porque agora ela vai negar aquilo que for contra o sistema de pensamentos e sentimentos que anteriormente foi aprendido. Então, a primeira fase de desenvolvimento é fundamental para que a criança se desenvolva. Mas a gente vai chegar ainda mais.
a gente vai ir se aprofundando um pouquinho mais. E de volta à infância, né? A pergunta é: o que você viveu quando você esteve na sua infância? Talvez a gente pense que não há nenhuma influência, mas eu ainda trago para você. O que você viveu na sua infância? Felicidades, tristezas? O que você ouviu dos seus pais? O que você ouviu da sua mãe? O que você ouviu de todas as pessoas que estavam ao seu redor? De todas as pessoas que estavam ali cuidando de você? Ou se não houve ninguém para cuidar de você? Lembre-se, a criança ela não pensa, ela simplesmente sente. E quando ela sente, não nos foi ensinado a lidar com as emoções. Então, ninguém foi ensinado a lidar com as emoções. Pouquíssimas são as pessoas que possuem essa capacidade de ensinar para as crianças sobre a educação das emoções. Mas a maioria, essa geração no seu todo, ela não foi ensinada a cuidar das emoções. Então, o que ela fará com as emoções que ela sentir? Ela simplesmente vai sentir. E ela vai reprimir essas emoções. Ela vai sentir. Ela não tem ninguém para educar e ensinar ela a respeito dessas experiências, a respeito dessas situações que ela vive. Então, nós começamos com essa pergunta: o que você viveu? Você viveu ódio, raiva? É uma pergunta. Você viveu angústia? Você viveu tristeza? Você viveu melancolia? Você viveu a mágoa, o ressentimento? Você viu a falta de perdão entre aqueles que estavam ao seu redor? E hoje você tem dificuldade para perdoar? Porque não te perdoavam como te tratavam, né? Aí, e a pergunta é: como essas experiências marcaram a sua vida? Hoje, talvez, dependendo da sua idade, se você tentar lembrar desses conteúdos, você não vai conseguir lembrar deles. Talvez muitas pessoas conseguem, muitas outras não. Esses conteúdos eles estão armazenados, eles estão guardados, mas eles não se perderam. Mesmo que a gente não lembre dos conteúdos, eles continuam com a gente. Mesmo que a gente não tenha plena consciência de quais são os conteúdos, de onde estão os conteúdos, eles estão armazenados. Mas é possível a gente poder obter informações do que ocorreu lá atrás, através da sua vivência hoje. A gente vai ouvir um pouco mais sobre isso. A gente vai buscar entender um pouco mais sobre isso. Nós vamos buscar junto se aprofundar um pouco nessas questões do que ocorreu dentro da gente. O que ocorreu dentro da gente? Nós só precisamos estar atentos para isso, para o que nós vivemos. E o hoje é a resposta para o que aconteceu lá atrás. E hoje eu vou ensinar isso, eu vou estar transmitindo esse conhecimento para vocês. O hoje, guardem essa frase, o hoje é a resposta do que aconteceu lá atrás.
vamos continuar. Nós vamos agora ouvir um pouco mais sobre sombra. O que é uma sombra, Elias? Uma sombra é um conteúdo que na nossa consciência ele não é elaborado e ele é reprimido. Eu vou explicar para vocês. Quando vocês vivem alguma experiência durante a vida de vocês, por exemplo, vocês, no dia de hoje mesmo, vocês sentem raiva, porém, quando vocês sentem essa raiva, vocês não fazem nada a respeito dela. Vocês simplesmente a sentem e vocês não a elaboram. Muitas vezes a gente busca rejeitar essa raiva que a gente sente. Essas atitudes de rejeitar ou de não saber como lidar com essas emoções geram o que nós chamamos de sombra, que é quando esses conteúdos eles são reprimidos para dentro da nossa consciência, porque não há uma mente elaborando essa circunstância, essa experiência e essa situação de forma consciente. Então essa sombra, ela é reprimida para dentro do inconsciente. Não existe uma consciência, não existe um ser humano falando da gente que está aprendendo. Se nós estamos reprimindo essas sombras, é porque nós não estamos passando a pensar sobre elas. Nós não estamos passando a elaborar as circunstâncias, as situações, para a gente poder tomar as melhores decisões. Nós simplesmente sentimos e reprimimos, sentimos e reprimimos, sentimos e reprimimos. E à medida que você experiencia uma circunstância e você reprime, ela tende a se intensificar. A sombra, ela tende a aumentar. E conforme a sombra vai aumentando, o sentimento em si, ele também vai se intensificando. Até chegar um momento que a sombra, ela toma conta de seu comportamento habitual. Aonde você começa a não mais somente sentir, você reage às circunstâncias. Então você não somente eu estou sentindo raiva, você agora reage, pensa bem, não é uma ação, é uma reação. A situação ocorre e você simplesmente reage. Simplesmente porque a sombra reprimida em você está tomando conta de você cada vez mais, porque não há uma mente consciente trabalhando consistentemente nessa sombra. Então essa sombra, ela passa a dominar o seu comportamento, ela passa a dominar os seus pensamentos, ela passa a dominar os seus sentimentos. Então, só que essa sombra, ela não está separada de você. Ela faz parte de você. Isso deve ser bem compreendido. A sombra não está separada de você, ela faz parte de você. O que faz com que ela seja reprimida é a nossa ideia de que ela é algo externo, separado de nós. Então, esses sentimentos que não são trabalhados, que nós não lidamos com eles, eles se reprimem cada vez mais. E quanto mais eles se reprimem, mais intensos eles ficam. Só que esses sentimentos, essas sombras, são para qualquer questão da vida. Financeiro, familiar, remorsos, angústias, tristezas, infelicidades, infortúnios. Muitas situações que nós passamos a viver gradativamente, que não são, lembre-se bem, tudo aquilo que não é trabalhado, elaborado na consciência, é reprimido. Então, quando você vivencia uma raiva e você não trabalha ela, buscando trazer a nós falamos de iluminação, mas buscando
trazer uma integração dessa sombra para sua consciência, ela se reprime. E ela fica reprimida dentro de você, e aí, quando você menos perceber, ela simplesmente se expressa. Isso é muito evidente em um comportamento que eu vou trazer para vocês mais para frente, mas é um comportamento das sombras. Todo comportamento reativo é um comportamento de uma sombra. Todo comportamento reativo, onde você age sem pensar, é porque existe uma sombra reprimida controlando aquele comportamento. Todas as suas células, elas possuem informação, elas possuem os conteúdos que você vive. Então, as suas células respondem em conjunto à experiência. Então, elas sentem. Então, essas experiências que você vive hoje são a resposta do que você viveu lá atrás, do porquê você se comporta como você se comporta hoje. Vamos nos aprofundar um pouco mais. As sombras, ele é um tema extenso e profundo, mas eu vou ir dentro daquilo que eu consigo no momento. Mas tudo aquilo que nós vivemos, experienciamos, que não é elaborado, como já comentei com vocês, se torna uma sombra. E qual é o impacto de uma sombra na vida individual, na sua vida? Quando as sombras elas não são trabalhadas, elas tendem a gerar problemas financeiros, problemas familiares, problemas conjugais, problemas de relacionamento entre mãe e filho, pai e filho, problemas com a própria identidade. Por quê? Porque esses conteúdos reprimidos gradativamente vão consumindo o seu comportamento, fazendo com que você aja de forma reativa e impulsiva às experiências do dia a dia. Então, quando você vivencia experiências de raiva, a sua sombra, quando não é trabalhada, ela se torna cada vez mais intensa. E ela vai consumindo o seu comportamento, fazendo com que você reaja às circunstâncias, fazendo com que você nutra cada vez mais raiva, ódio, desequilíbrio das circunstâncias. Só que esse desequilíbrio, ele é proveniente das sombras, daquilo que existe reprimido na nossa consciência. Nós falamos inconsciente. Inconsciente é uma parte da nossa consciência humana, da parte da nossa consciência humana que está, podemos dizer assim, escondida da parte consciente do ser humano. O nosso consciente, ele possui uma parcela muito pequena dos conteúdos aos quais ele tem acesso. E o nosso inconsciente possui uma parcela de conteúdos e uma gama de vastas experiências reprimidas, aonde as sombras estão exclusivamente nesse inconsciente. Mesmo que você não lembre, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha consciência, mesmo que você não perceba, as sombras, elas estão dentro de você vivas. Elas são consciências vivas dentro de você. Só que são consciências que fazem parte de você. Então elas buscam a autoexpressão através de você. Tudo o que é vivo busca se expressar de uma forma ou de outra. E as sombras também buscam essa autoexpressão através de você. Então, enquanto elas não são trabalhadas e integradas, elas continuarão consumindo o seu comportamento,
fazendo com que você haja com raiva, com ódio, com angústia, com tristeza, fazendo com que você tenha esses sentimentos que são pertencentes a você. Mas de onde surgiram esses sentimentos? Lembra da fase inicial da infância? Você já veio com uma gama de conteúdos do pai e da mãe, crenças, pensamentos, traumas, do pai também. E agora, essa criança passa a viver o mundo desde a fase embrionária até os 7 anos de idade, absorvendo informações, absorvendo experiências, porque essa criança não sabe lidar com essas experiências. Então, ela absorve, ela reprime para dentro dela a raiva, o ódio, o medo, a angústia, o desespero, o desequilíbrio, a impaciência. Durante essa fase da idade, nós temos algo chamado neurônios espelhos. O que é um neurônio espelho? A formação de neurônios espelhos são os neurônios que fazem com que a gente comece a copiar o comportamento do outro. Durante essa fase da idade, o exemplo é fundamental, porque tudo aquilo que nós vimos, nós passamos a copiar, porque a gente não sabe o que é viver ainda. Então nós copiamos aqueles que vivem, que são os nossos responsáveis. E esses conteúdos estão armazenados. Eles estão dentro da gente. Então foi vivenciado a pobreza ou a riqueza, a angústia ou a felicidade, as brincadeiras ou o tédio. Muitas coisas foram vivenciadas durante a infância. O desequilíbrio, o medo, a incongruência, a mentira, a falsidade. E hoje você percebe isso no mundo. Hoje você percebe isso no mundo. Mas por que você percebe isso no mundo? Porque antes de existir um hoje, existiu um lá atrás. Só que esses conteúdos, eles vão mais além do que a infância, tá? Eu estou trazendo para vocês um conteúdo inicial sobre a infância, só que se estende além da infância. Vai para outros períodos da sua existência. Outros conteúdos que você traz de outros períodos da sua existência, que já estão impregnados em você, como sombras. Sombras a serem trabalhadas. Sombras a serem cuidadas. Sombras que devem ser vistas, purificadas, limpas. E quando nós passamos a viver a vida hoje nós vemos no mundo a raiva, o ódio, o medo,
a angústia, a impaciência, a tristeza, a pobreza, a infelicidade do mundo. Nós percebemos isso no mundo. Só que existe algo. As sombras que nós possuímos, elas também fazem uma coisa, uma projeção. O que é uma projeção, Elias? Aquilo que nós estamos sentindo, que não foi trabalhado, é uma sombra. Quando nós vemos uma situação que nós julgamos como raiva, nós tendemos a projetar isso no outro. Nós projetamos aquilo que está reprimido em nós no outro. Como assim, Elias? A raiva que você viveu quando era criança ou em outros períodos da sua existência, que está dentro de você, reprimido como uma sombra. Quando você enxerga uma situação de raiva, que você acredita ser uma situação de raiva, acontece um fenômeno chamado projeção das sombras, que é quando você pega a sua sombra de raiva, sua, e você projeta no outro. E você diz o quanto o outro tem raiva. Você diz o quanto o outro tem de ódio. Ou você diz o quanto o outro está com medo. O quanto o outro está desesperado. O quanto o outro está angustiado. O quanto o outro. Isso se chama projeção. Não existe o outro. Existe a sua consciência se projetando para o outro. A ideia de que existe uma aparente dor no outro, na verdade é uma dor sua. É uma dor que você está projetando no outro. E essa dor deve ser trabalhada e cuidada em você. Quando nós trabalhamos as sombras em nós conseguimos gradativamente ir perdendo o que nós chamamos de identificação com as sombras do outro. Porque não existe especificamente uma sombra no outro. As sombras que nós percebemos são as nossas próprias sombras. São as nossas próprias misérias. São as nossas próprias angústias. São as nossas próprias tristezas. É por isso que o trabalho das sombras ele é fundamental. Porque quando nós vamos compreendendo, finalmente, que aquilo que eu percebo no outro é uma consequência de uma sombra reprimida. Bom, e aí a gente estende, né? E como a gente pode resolver uma sombra? Aliás, a gente se estende para aprender a não julgar. Quando nós aprendemos isso, né? De que essas sombras são nossas, nós vamos aprendendo a não julgar. Gradualmente, o nosso julgamento, as nossas críticas quanto ao outro vai diminuindo, porque vamos reconhecendo e aprendendo que aquilo que eu vejo, percebo, sinto, é meu e está reprimido em mim. Então a crítica e o julgamento diminuem, a fofoca diminui, porque você está falando sobre você. Então você passa a cuidar de você, com respeito e carinho. Agora a pergunta é: como eu cuido das sombras?
através do presente. Nós cuidamos das... É possível cuidar das sombras? É. Nós cuidamos das sombras no presente. É através do hoje que eu sei o que aconteceu lá atrás. Quando você vive uma situação hoje de aparentemente raiva, aonde você sente raiva, essa situação reflete uma circunstância que você viveu lá atrás. Não a situação em si, mas aquilo que você sente e que você pensa a respeito dessa experiência. Pois o que você sente e o que você pensa a respeito da experiência faz parte de você e é algo que deve ser trabalhado em você. Conforme a gente vai trabalhando dentro da gente esses aspectos, dentro da gente, como? Elaborando. Primeiro nós precisamos ter consciência. Primeiro nós precisamos aprender a reconhecer. A raiva que eu vejo no outro é uma raiva minha. O ódio que eu vejo no outro é um ódio meu. A tristeza que eu vejo no outro é uma tristeza minha. A angústia que eu vejo no outro é uma angústia minha. O desespero, a miséria, a melancolia que eu vejo no outro, a maldição que eu vejo no outro, são conteúdos da minha consciência que estão reprimidos em mim. O primeiro passo é você ter consciência do reconhecimento. Aprender a reconhecer esses conteúdos. Aprender a reconhecer que esses conteúdos, eles existem dentro de você. Esse é o primeiro passo para o cuidado com as sombras. Que esses conteúdos, eles existem dentro de você. O segundo passo é o acolhimento. É quando você começa a acolher essas sombras. Depois que você reconhece, você começa a acolher. Como uma mãe que acolhe um filho quando nasce. Sendo o filho, sendo bonito ou feio, a mãe a acolhe. Nosso papel com as sombras é acolher. Nós vamos abraçar essas sombras, porque é somente com amor que nós conseguimos iluminar essas sombras e integrá-las. Então a raiva, o ódio, o medo, o nosso desespero, eles são primeiro reconhecidos, depois acolhidos e depois amados. E quando nós passamos a amar esses aspectos que estão em nós, eles se iluminam, porque eles fazem parte de nós e nós só precisamos integrá-los. Integrá-los em nossa própria consciência, permitir que eles façam parte de nós. E gradualmente você vai ver o dissolver das suas sombras. Não é o dissolver em desaparecer, mas é uma integração, onde aquela tristeza, ela se integra a você e se ilumina em amor, porque você a amou. Os nossos sentimentos de raiva, de medo, de angústia, só devem ser amados. Através do amor, nós conseguimos iluminar esses sentimentos, acolhendo-os e os amando, permitindo que eles sejam livres dentro da nossa consciência e que sejam um com a gente, sem julgamento, sem que a gente caia no julgamento, nas ideias de julgar as situações ou as circunstâncias. Nós simplesmente passamos a acolher aquilo que nos acontece, pois faz parte da nossa consciência.
aquilo que nós vivemos, vivenciamos, experienciamos, são conteúdos do nosso próprio ser que somente precisam ser amados, somente precisam ser acolhidos. E quando nós aprendemos finalmente a acolhê-los, eles se dissipam, eles se dissolvem, eles têm a oportunidade de voltar-se para a luz, para o bem maior. Então, os acolha, permita que eles sejam iluminados, permitam que eles recebam a paz, a sua paz, pois assim como você tem desespero, você também tem paz. São conteúdos, porque se você percebe em algum nível a paz no mundo, essa é a paz que existe em você. Então, busque usar essa paz para amar esses conteúdos. Não os rejeite. Nosso caminho é o caminho para a aceitação. Nós vamos aprendendo a aceitar aquilo que faz parte da gente, sem o julgamento de que é bom ou ruim. Nós somente acolhemos com paz e amor. Nós somente acolhemos. Nós damos a oportunidade para que ele seja iluminado. Tudo que nós precisamos fazer com as sombras é amá-las. Amá-las. Quando nós passamos a amá-las, elas se transformam por si só. Esse é o nosso papel. Amar esses conteúdos. Amar aquilo que está reprimido na nossa consciência. Não tenha medo de olhar para dentro de si e observar o que precisa ser mudado. Observar aquilo que precisa ser curado. Vá em frente. Estamos todos aqui. Você é um ser muito iluminado. Tudo o que você precisa fazer é amar. Amar e amar. Não sintam medo. E a pergunta é: a culpa é dos seus pais? Eu tenho essa pergunta para vocês. Eu disse que o conteúdo principal que vocês receberam é do pai e da mãe. Agora a pergunta é: a culpa é dos seus pais? Se você hoje é uma mãe, hoje você ensina o seu filho dentro daquilo que foi ensinado para você. E a pergunta é: os seus pais poderiam ter ensinado ou agido de forma diferente se para eles foi ensinado daquele jeito também? Eles poderiam ter feito diferente sem ter acesso ao conhecimento, sem ter acesso a oportunidades de mudança? Hoje nós temos essa oportunidade, nossos pais não. Hoje nós podemos, nossos pais não podiam. Hoje nós podemos dar um passo adiante, nossos pais não tiveram essa oportunidade. Então, a culpa é dos seus pais? Compreenda que seus pais, eles sempre fizeram o máximo que puderam. Eles não poderiam ter entregado outra coisa que não fosse o que eles entregaram. Não é possível entregar algo além daquilo que eles possuem para entregar. Todos nós entregamos aquilo que nós possuímos para entregar. Então ouça bem a si mesmo.
Ouça bem a si mesmo. Os seus pais tiveram culpa por entregar aquilo que tinham para entregar? Não. O pai e a mãe, eles sempre entregam tudo que possuem para entregar. Eles não são melhores e nem piores. Eles são o que tinham que ser. E hoje você tem a oportunidade para que, com o conhecimento e a luz da paz, você prossiga daqui para frente, seguindo a luz de seu coração. Busque trazer o perdão. Quando você perdoa o seu pai, você aprende a perdoar a si mesmo. Lembra das sombras? Aquilo que eu vejo no outro é algo reprimido em mim. Então, quando eu perdoo o meu pai por alguma circunstância ou situação, eu perdoo a mim. Porque eu e o meu pai somos uma coisa só. Então nós aprendemos a desenvolver o amor pleno. Um amor que não julga, um amor que acolhe. Um amor que não critica. Um amor pleno de silêncio. Na plenitude do seu coração, acolhendo todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias provêm de você. Seu papel é acolher e amar cada uma delas, permitindo que elas se dissolvam, para que você possa se elevar na sua consciência. Busque trazer o perdão. Busque trazer o respeito. Busque olhar para dentro de si e ver o que é realmente necessário para o seu desenvolvimento. Olhe o que é necessário para que você continue a progredir. A princípio, a cura de suas sombras, pois são elas que muitas vezes nos impedem de dar um passo adiante, onde nós guardamos o remorso, a angústia, a tristeza, a impaciência. Nós guardamos esses conteúdos dentro da nossa própria consciência, porque é inevitável que esses conteúdos existam em nós. Nós carregamos dessa existência e de outras, até que nós gradativamente vamos curando cada um desses conteúdos do passado. Lembre-se, o aqui é um portal para o passado. Se você deseja saber o que aconteceu lá atrás, esteja aqui presente, porque é exatamente aqui que você vai viver as escolhas que você fez lá atrás. É exatamente no aqui e agora que você vai perceber a raiva que você reprimiu lá atrás, a angústia que você reprimiu lá atrás, a tristeza que você reprimiu lá atrás. E é essa tristeza que você acolhe. É essa tristeza que você ama. É essa tristeza que você traz paz, vida e amor. Você as acolhe. Seu papel é acolher esses conteúdos. É só isso. Nós chegamos. E agora? Está tudo em você? Tá.
Tudo aquilo que você percebe no mundo como mal, como bom, como julgamento, como injúria, como falta de discernimento, como ignorância, são partes da nossa consciência que estão reprimidas dentro da gente e que devem ser trabalhadas em nós, porque são sombras nossas que nós estamos projetando, constantemente projetando conteúdos do lado de fora. Esteja atento para observar cada um desses conteúdos e cuidar dentro de você de cada um deles. Esteja atento. Seu papel é acolher e amar cada um desses conteúdos com a paz do coração. Você, com a paz do coração, até que haja só a paz e a luz. Todos esses conteúdos estão dentro da gente. Quando nós vivenciamos um momento de raiva, é importante lembrar que esse momento de raiva, ele foi construído no passado e que hoje eu estou projetando o meu ser reprimido para essa situação, porque é mais fácil lidar quando está no outro, né? Porque aí você não precisa aceitar. É mais fácil falar que o outro é mal do que você aceitar que existe partes más. É mais fácil aceitar que o outro, dizer que o outro tem raiva, do que você aceitar que você tem raiva. É mais fácil você dizer para o outro o quanto ele é inútil, o quanto ele não presta, o quanto ele é isso, o quanto ele é aquilo, do que você aceitar em você, que é você que carrega essas partes. Essas partes são suas, não são do outro. Seu papel é acolher cada uma dessas partes, permitindo que o outro se expresse como ele deseja se expressar. Mas o seu papel consigo é acolher cada uma dessas partes podres que você vê no outro, porque são partes suas. Acolha, hein? Você, faz parte de você. E aí nós chegamos na a falta de aceitação. Nós não aceitamos que aquilo que eu vejo no outro existe em mim. Ponto. Aquilo que você vê no outro existe em você. Tudo que você precisa é aceitar. Nós chegamos na falta de aceitação, porque é mais fácil dizer que está no outro do que reconhecer que existe em mim. E o papel daquele que busca se autoconhecer é exatamente esse. A gente se autoconhece no mundo, porque o mundo sou eu. Qualquer coisa que eu vejo no mundo é uma projeção da minha consciência, é uma projeção das minhas sombras. Então, uma das coisas mais incríveis para se conhecer e árduas, é difícil. Além de ser a mais incrível e árdua, né? Porque você se coloca para viver. Quando você se coloca para viver, você vai ver raiva, angústia, tristeza, tudo ao mesmo tempo. Porque aquilo que eu vejo no mundo é meu. E eu estou projetando isso constantemente para o mundo. Então, é árduo porque você vai se reconhecer em tudo quanto é lugar. E não é bonito, não. A princípio não é bonito. Mas nós chegamos num estado de consciência onde nós aprendemos a julgar.
aonde nós aprendemos a não julgar, aonde não existe nem o bonito e nem o feio. Nós somente vamos acolher independente do conteúdo que surge, porque nós reconhecemos finalmente que, além do conteúdo, é uma parte nossa. Além do conteúdo, é uma parte nossa. Então nós somente acolhemos. Só isso. Além do conteúdo, é uma parte nossa. Independente do conteúdo, é uma parte minha. Então lembra como resolver? Reconhecer, acolher e amar. Eu reconheço, existe em mim. Eu acolho, cara. Você dá um abraço nessa sombra. E você emana amor para ela. Mas tudo isso vem de você primeiro reconhecendo. Então, quando você vai viver a vida no trabalho, é viver o seu cotidiano naturalmente. Não estou falando para fazer nada de especial. É viver o seu cotidiano naturalmente. Você vai ver a raiva, o ódio, a angústia, a tristeza. Você vai ver uma pessoa gritando aqui, outra pessoa fazendo aquilo. Você vai ver uma pessoa brigando com a outra. Você vai ver fulano gritando com o outro. Você vai ver fulano xingando o outro. E aí você vai parar e vai observar o seguinte, em silêncio. O que eu sinto? Essa pergunta, né? O que eu sinto a respeito de cada experiência? O que eu sinto quando o fulano xinga tal fulano? Eu sinto que isso é falta de educação, eu sinto que isso é raiva, eu sinto que ele está com raiva, eu sinto que ele está com ódio. Não, eu percebo que ele está com raiva, eu percebo que ele está com ódio. São projeções suas. São nossas projeções. Nós estamos projetando aquilo que existe em nós no outro. Um fato, por si só, ele é neutro. Mas o que nós fazemos é simplesmente projetar no outro aquilo que foi reprimido em nós. Ou seja, uma situação por si só, ela não tem significado, ela é neutra. Mas nós, e qualquer nós, interpretamos as situações, nós interpretamos as circunstâncias, nós interpretamos tudo o que existe, todas as situações que acontecem ao nosso redor, de acordo com aquilo que está reprimido em nós. Então, aquilo que está reprimido em mim, eu simplesmente projeto no outro. E acredito que isso faz parte do outro, mas é meu. Simplesmente é meu. Então, eu aprendo a reconhecer em mim, a acolher e a amar. E quando eu faço isso, eu estou seguindo um caminho que me leva à pureza de coração. O caminho da pureza de coração é o caminho que te leva para a impureza. Por quê? Simplesmente porque se eu desejo ser puro,